E a Central pode ter podcast? Pode sim! Olá, galera, pessoal, Cines, aí nem sei como eu chamo eles. Chegou o grande dia! Estávamos contando os minutos, os segundos para esse dia. Está no ar o nosso podcast. Gente, isso aí. Aí vamos apresentar, né? Que educação. Eu sou a Bruna Paiva. Eu sou a Francine Félix. Eu sou o Danilo Filinto. E eu sou a Andrea Soller. Somos a equipe de comunicação. Gente, chegou o grande dia, tá no ar o nosso podcast. Estamos aqui para trazer um novo canal de comunicação que vai informar, que vai divertir, que vai agregar ao seu dia a dia com uma leveza, né? Que eu acho que é esse o objetivo. Mas agora, né, que vocês vão ver muitos nossos rostos, ouvir muitas nossas vozes, queríamos nos apresentar para vocês um pouco mais, para conhecerem um pouco mais das pessoas que vão aqui falar com vocês bastante, né, no dia a dia. Vamos fazer uma apresentação? Bora. Pensei numa coisa diferente. Gosto. Vejo o que vocês acham, né? A gente pode se apresentar, aquela coisa normal, nome, quanto tempo de empresa, mas a gente pode fazer um eu sim, eu nunca. O que vocês acham? Gosto. Pode Super ser pessoal, Sim. ou pode ser relacionado à empresa. Fiquem à vontade. Vamos começar? Bora. Topam? Então tá bom. Vamos lá, Fran. Bom, eu sou a Francine, tenho 10 anos de Porto, entrei no atendimento lá no Itaú e hoje estou na área de comunicação. Agora, o que eu sim e eu nunca... Bom, eu nunca mergulhei, nunca fiz mergulho, porque eu morro Eu de também medo de peixe. Meu Deus. Mas você também Não é tem de se medo do afogar, é peixe? Não, peixe. não tenho medo do peixe. Eu tenho medo do peixe. Mas tudo bem. E o que eu já, pensando em vocês, para colocar ali uma comunicação diferenciada, coloquei uma roleta na base, acharam que era um vírus. Meu Deus. E aí, a superintendência da Porto Seguro Lembramos desse dia. fez uma reunião para as coordenadas ali, porque a Porto estava sendo novamente invadida. Meu Deus. Fui eu. Gente, assim, primeiro, nada a ver com a Fran, tá? Não. O segundo, que não existiu, suspeitaram que era a Fran. Uma É. coisa forte, né? Que a gente já chega no eu nunca forte. O Dan, como que ela ficou? Ah, ela ficou mais branca do que ela já é, gente. Senhor. Transparente. Desesperada. Total. Tá certo. Vamos lá, né? Olá, pessoal. Eu sou o Danilo Filinto. Eu vim da Central dos Especialistas, mas antes eu iniciei no PAT, nos Serviços Residenciais. Hoje estou aqui com a equipe de comunicação. Eu gosto de falar que eu sou estagiário, mas... Não é, não. Não é nada, Não. não. Nosso analista. Além de analista, ele ainda lê o quê? Pleno. Opa! Então, eu nunca tomei saque. Eu já. Eu já. Eu já, e Tem que de confessar. benefício de sinistro, gente. O benefício, sim. Eu lembro que o cliente chamava Jaime. Aí eu acho que eu fiquei muito... Achou O que mesmo era seu nome, eu Jaime. falei, o nome não tem influenciou. direito ao benefício de sinistro. E foi isso. É um nome de peso, né? Não dava É, pra realmente. recusar, né? Não, tinha Não como. dava. E eu já vim com uma peça de roupa ao contrário. Era uma camisa, infelizmente. Eu já também. Eu também já fiz isso 2 vezes, né, Fran? Nossa, gente, eu acho que eu tô de fora aqui, é isso. Não, não. Eu acho que você é anormal, assim. Você é anormal. Entendi. Vamos lá, Bom, Sol. gente, meu nome é Andrea Soller. Eu trabalho há uns 15 anos na Porto, né? Eu entrei lá na Central de Serviços Emergenciais e eu fiz parte do primeiro piloto do grupo de especialistas de sinistro. E hoje estou na equipe de comunicação. Um piloto ainda era isso Era um projeto Uau. piloto Deu alguns certo, anos hein? atrás. Super certo, né? Estou aqui ainda. Pioneira aí, olha Sim. só. Com certeza. E eu vou falar 2. Vamos lá. Tá. Primeiro, eu já chamei um cara pra dançar e ele não quis dançar comigo. Ai, que Nossa, quem será essa pessoa? Foi esse. tá ouvindo hoje? Foi Ela tá pra no dançar podcast. quadrilha e ele não quis. Eu vou pro eu nunca, né? Eu nunca bebi, gente, nada. Cerveja, eu só tomo Coca-Cola. Eu já não café. posso falar aí. A Eu só é nunca. fitness. Nunca tomei pó. Eu quero contar um outro eu já, pode? Pode. Tem a ver com a Porto, gente. Estava eu numa reunião lá com o Sinistro, com o coordenador, quando, de repente, o que eu fiz? Virei uma caneca de café em cima do coordenador do Sinistro. Meu Deus. E ele ficou assim, molhou toda a agenda dele. Meu Deus, que vergonha. Enfim, o pior não foi isso, tá? Não tem pior ainda. Não.
porque eu fui tentar secar ele todinho. Meu Deus. Sequei. E aí, foi aquele no meio de uma reunião. Então, foi isso, gente. Esse é Constrangimento a completo. minha história. Ela abriu o coração, né? Abriu, Eu gente. sou até Continua obrigada a abrir. empregada, é o que importa. Meu Deus, olha, vamos começar pelo que eu já tirei uma base do conhecimento do Banco Itaú do ar. Meu É isso só. Deus! Meu sonho! Tô Ai, brincando. gente, não faça isso. Eu fui pra reza algumas vezes depois disso. O que acontece? Cuidei por alguns anos da base do conhecimento residencial Itaú, que até então ficava na estrutura do banco. E um recurso que a gente utilizava para corrigir, para colocar coisa nova, era um botão que você apertava despublicar, editava o que você queria, ou incluía o que você queria, publicava de novo. Uma bela manhã de sol, eu falei, essa capa tá muito estranha. Vou mudar. Vou colocar uma frase aqui, vou colocar uma chamada nessa capa. Só que aí eu escrevi uma palavra errado, com um N a mais, lembro até hoje, a gente marcou, né? Sim. Aí coloquei um N a mais, aí eu falei, vou corrigir. O que eu fiz? Despublicar, corrigir, publicar. Só que eu despubliquei o site, porque era a capa, né? Eu não sabia Meu disso. Deus. Ninguém nunca me falou. Eu sou a usuária burra. Que tanto falam por aí. Aí despubliquei o site inteiro, 3.000 páginas. E eu não sabia, né? Então eu fiz a atualização, tô lá e eu só vejo assim, tudo sumindo, assim. Aí eu quase passei mal, foi um dia bem marcante. Foi gelando. Aí participei de algumas rezas, né? E chegaram à conclusão que esse botão não tinha que ter para o usuário. Faz sentido, né, gente? Né? Mas ela voltou, sobreviveu, recuperamos, hoje já estamos até em outra. Verdade. É, assim, é que a gente chega chegando, né? Com notícias Sim. fortes. Né? Eu me sinto até melhor, né? O que é uma roleta? Pra É. gente publicou A Uma gente tá ali, né? brasileira. Sempre é pior. Derrubar café, coordenador. Né? Tudo E bem. E ele ainda aí? tá lá, gente. Eu encontro ele assim, eu me finjo de invisível. Ele não me enxerga. Tá lá ainda. Ele vai lembrar desse dia, Vai. com certeza. Será que é um próximo convidado? Acho que não. Não, né? Ou ele vai falar, o que tem nessa caneca? É café? Deixa sem nada. Saberão. Gente, eu nunca, por exemplo, andei de balão. Ai, que aleatória. Por Ah, que você tá também falando? não. Porque é meu sonho. Se você já, eu sei. A pessoa anda de balão e tem medo de peixe. Pois é. Eu também Mas entendi. Qual é a lógica? É que no céu não tem peixe. É verdade. Entendi. Mas tem muito mais risco, não? O peixe. Ah. É, bom, enfim, né? Ai, gente, mas essa foi a minha história. Eu acabei não falando minha trajetória, né? Porque eu entrei já no Eu Sim Eu Nunca. Bom, eu sou a Bruna Paiva. Entrei no atendimento na época do Itaú, residencial, alto e tudo isso. Depois eu fui para o treinamento. Aliás, eu fui primeiro para o saque, depois fui para o treinamento. E agora estou aqui na comunicação, vivendo esse momento que é incrível, né? Até meio Histórico. difícil de acreditar. O nosso podcast. Falando nisso, vamos falar o nome? O que vocês Vamos. acham? Vamos. Bora. Então vamos lá. Que rufem os tambores. O nome do podcast é... Pode sim! Ai, vocês amaram, né? Espero que sim. Gente, tem um motivo, lógico, né? sim. Estávamos lá numa bela manhã de sol, escolhendo o nome, quebrando a cabeça, aí o Danilo virou com a maior calma, assim. Pode sim. A gente... É isso, gente. Foi super simples, né? Foi. O pod de podcast, o sim de sinistro, sim, mas tem aquele trocadilho. Por quê? A Central pode ter um podcast? Pode sim. E aí foi essa aí a nossa história. Mas claro que toda ação que a gente faz aí diferente para atingir a comunicação com vocês da melhor maneira, tem sempre um objetivo, né? Sol, conta pra gente, qual o objetivo? Bom, gente, é uma comunicação mais informal. A gente pode trazer aqui alguns convidados? Pode. Sim. Pode sim. A gente pode trazer alguns assuntos novos. Procedimento? Pode. Não, pode sim também, né? É. Talvez. Mas Quem é sabe? para trazer uma forma mais leve, mais acolhedora, mais envolvimento. Então, é esse o objetivo aí da gente trazer uma nova forma de comunicação com vocês. Entendi. Então a Sora já deu até um spoiler de como vai funcionar também, né? Traremos convidados Vamos. de todos os tipos, de todas as áreas, e não precisa ser necessariamente procedimento. Às Não. vezes acaba falando um pouco sobre, mas não é esse o objetivo, certo? Não, é Ah, para sim. mostrar os bastidores, né? Como que é feito as coisas, o porquê de algumas coisas. Então, Curiosidades e assim por diante. Mas é claro que assim, nada foi fácil. Gente, foi fácil chegar no podcast? Não. Ah. Tem toda uma história envolvida, né? Tem também a trajetória da nossa área, enfim. Danilo, conta pra gente um pouquinho se... A gente comentou bastante com ele, porque a gente gosta de falar, não Sim. sei. Porque isso que a gente trabalha em comunicação, não sei, talvez. E aí o Danilo já ouviu essa história algumas vezes. Conta Já. aí pra gente, como foi essa trajetória? Então, pessoal, eu não era nem nascido na comunicação. Ah. Ou Você bem na vê? vida, né?
Então, como começou? Acho que a gente tem que falar um pouquinho da pandemia, né? Foi a partir ali da pandemia, quando a gente já estava em home office. A Bruna, num belo dia de sol, ela, ela teve essa ideia. Por que a gente não faz um podcast? Em 2020 estava muito em alta, né? Podcasts, a gente já viu Explodido, né? Começo, explodindo, né? sim. Na internet, e não falava de outra coisa a não ser podcast. A Bruna falou que isso seria muito interessante a gente ter um podcast corporativo. Por que a gente não faz um? E nisso, a ideia foi maturando, foi para a liderança, só que a gente viu um empecilho. Como a gente poderia conciliar o podcast com o pessoal do atendimento do telefone para poder ter um tempo para poder ouvir o podcast? Ou então... A gente podia ouvir o cliente do lado e o podcast do outro. É super uma assertiva. Dois ouvindo. Eu, como sou homem, eu só consigo fazer uma coisa. Então, eu Tá ficaria explicado. bugado. Aí, por aí ficou parado um pouquinho a ideia, até que a gente chegou em 2022. Eu já tinha chegado, mas a liderança já estava perguntando sobre o podcast, né, meninas? É verdade. Nossa, nem Com era bom todos. dia, né? Eu acho que a gente vendeu a ideia tão bem vendida, né? Que eles compraram e aí eles não esqueceram, né? Eles criam muito. E aí a gente, naquele momento, não conseguia ali implantar, enfim, né? É uma atividade bastante grande e tal, como é que vai fazer e não sei o quê. E aí chegou no momento que já não era mais, oi, equipe, bom dia, já era, e aí, podcast? Né? Um Todos beijo, os viu, dias. Beth, Como eu querida? estou no Beijo, chat, beijo, transmite Beth. podcast. Né? Foi ficando intenso o negócio. Até que a gente percebeu que chegou o momento, né? E aí nem acreditamos, tiramos do papel, estamos Estamos aqui. aqui. Estúdio belíssimo, né? E com o nosso logo maravilhoso de Ai, ficou fone, muito de bonito. Eu amei. microfone, tão chique, de Fone, caneca. tudo. Ai, muito. E tem também a trajetória da área, né? Porque para chegar nesse podcast tem todo um porquê. A nossa proposta sempre foi uma comunicação diferente, né? Sim. Personalizada para o nosso público. Quando a gente começou aí, a gente fez esse estudo. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente, Fran. Lá no passado, né, quando a área foi criada e tal, a gente foi desafiado a criar uma comunicação diferente, né? E veio a ideia dos memes, testamos, deu certo. E aí, quando deu certo e a operação comprou a nossa ideia, que é o que a gente espera que aconteça hoje, No caso. favor. no caso, né? A gente ganhou investimento, né? Ganhamos ali credibilidade e vamos embora, enfim. E a gente criou vídeo, criou áudio, criou entrevista, campanhas, ações, né? coisa. Quantas coisas fizemos diferentes na central. E se a gente olhar para o lado, pode ser que os colegas de outras centrais até tenham alguma comunicação, mas a nossa é a nossa, É a né, nossa. gente? Especial. E aí é claro que não dava para esperar menos, né, do que de inovar, de trazer algo novo, do que ter a oportunidade de trazer o videocast, o podcast, e aí tentar essa nova forma, conseguir essa nova forma de comunicação com vocês. Exatamente. Mas nós não somos do treinamento? A gente ouve pouco isso, né? É verdade. Somos. Não Não somos, gente. somos. Nem a comunicação interna da Não. Porto, nem o treinamento. Mas você não dá treinamento? Não, eu sou da equipe de comunicação. Eu também ensino, mas eu não sou da equipe de treinamento. E as pessoas confundem, né, gente? São nossas Sim. parceiraças, né? Muito, certeza. muito. Fazemos um muito. trabalho muito legal, mas é um outro foco de fato. O nosso foco é a comunicação mesmo com a central. E é legal até que eles saibam, né? Porque às vezes no dia a dia eles recebem as comunicações e não têm essa noção, né? Exato. Na nossa diretoria de atendimento, nós somos a única gerência que tem esse formato de uma equipe de comunicação estruturada, né? Para trazer essa leveza, essa informação no dia a dia. Acho que isso é muito legal. Inclusive, pessoal, a gente fica junto com vocês lá na central, viu? Isso. Coluna 38. Só dá uma Sim. chegada lá, são sempre Fica a dica. bem-vindos. É isso aí. Agora, se eu queria fazer uma pergunta, assim, não sei. Quem que Adoro. vocês sonham em trazer nesse podcast? O céu é o limite, vamos sonhar. Quem? Zerei na vida, trouxe fulano aqui. Ai, gente, eu tenho uma pessoa polêmica pra falar. Fala, sem Eita. julgamentos aqui, o Gosto. céu é o limite, vamos lá. Olha, eu traria o corretor Brás. Ó, Brás, eu uau, explique-se, Eu por queria favor. também. Eu queria falar, senta aqui, vamos conversar, né? E aí eu queria saber o que você come, o que você faz, o que você Você come, dorme? vida pessoal, você descansa, conta pra gente. Como é seu dia a dia? né? O que pensa sobre nós? Né? É Eu interessante. acho que seria muito Eu bacana. acho. assim, Eu acho né? que eles iam gostar também. Seria Não um é? episódio de Vocês acham? muita audiência, eu acho. hein? Hashtag Vem Brás? Hashtag sabe? Vem Brás? comenta aí Vem, no vídeo, hein? Exato. E você, Dan? Conte. Ah, você falou que o céu é o limite, mas vou pro espaço. Vamos. O céu seria o Bruno Garfim, que eu vim até Ok. aqui pra gente poder Seria- entrevistá-lo, né? Deus. Seria muito Privilégio, legal. sem Vamos. dúvida. Mas, como eu quero
extravasar acima do céu limite, imagina o Rubinho Barrichello aqui com a gente. Meu Seria muito Deus! legal. Eu Já acho, tem o cartão então. da Fórmula 1, né? É verdade. Agora a A gente Porto tem já patrocina. É tem uma o piloto. possibilidade. É verdade. Quem sabe? Será que ele chegaria a tempo? Ah, brincadeira. É. Brincadeira, é interessante você, Sol. Bom, gente, eu queria o Ivanildo aqui, o nosso superintendente, Uau. porque eu Boa. acho que ele é meio boninho, assim, sabe? O nosso grande Big Boss. Eu não sei, Boss. se é meio o Boninho, se é meio o Silvio Santos, porque ele era do ressarcimento, né, de ter dinheiro. Eu não sei, eu queria ele aqui. É isso aí, a gente Olha, vai viajando. Eu É acho que tem que ter interessante. uma condição, porque eu vou querer esses aviãozinhos aí. É, eu tô Verdade. achando. Como eu diz já a Fran, imaginei vou vir de assim. social. No dia não sei nem se eu tenho roupa, né? Não É, é? no Eu quero evento. ele aqui. Ah, Boa. interessante. Ó, eu posso falar dois, mas eu vou explicar por quê. Assim, um que eu acho que seria muito legal pro nosso negócio e o outro é um desejo pessoal. assim. Ah, A gente tá sonhando, né? Vamos falar. fora. Então, assim, eu acho que pro negócio seria bem interessante trazer alguém do produto e um operador para entrevistar. Porque eu Ah, acho que são nossa, dois legal. mundos que, embora sejam com rotinas diferentes, eles se completam, né? Muito. Então, o que eu entendo? Tudo que o produto desenha aqui, na verdade, eu atendo aqui, a Verdade, realidade, né? sim. Então, eu acho muito legal essa ligação. Acho que conhecer o outro lado seria muito bacana, né? E assim, o produto tem uma super parceria com a gente, mas ter esse momento da entrevista, acho que seria sucesso. Sensacional. O Com ápice. certeza. Muito legal. Um outro, assim, pessoal, eu sou apaixonada, de verdade, pelaquela campanha da Porto que fala, mas então não tem tudo. Gente, eu acho o máximo. Tudo Eu não tem. canso de ver, dar risada, compartilho com os outros, Sim. fico doida, né? E aí eu queria um dia ter a oportunidade de entrevistar o Evandro Rodrigues, que eu fui até atrás no nome de quem era o ator, O ator. e alguém do marketing que teve a brilhante ideia, porque alguém teve a ideia, É boa. desenhou o roteiro, e o comercial ficou muito bom. Vocês Verdade, acham? Realmente, com ficou muito certeza. legal. Ficou super leve, enfim. É isso. Esse Podemos. seria meus A dois gente podia até pensamentos. contratar ele pra fazer um trocadilho com o nosso Pode Sim, né? Ai, é É, mesmo. olha. Gente, seria muito Ai. sucesso. Ai, eu ficaria insuportável. Alô, pessoal do marketing. Inclusive, patrocínio. Estamos aqui. Estamos aqui. É verdade, gente. Assim, de certa forma, tá chegando ao fim aqui, né? mas já. Foi tão rápido, Eu queria né? saber, a gente falou que quem que a gente queria trazer, mas e os nossos ouvintes? Quem será que eles gostariam de trazer? Podia abrir uma enquete, o que vocês acham? Podia. Boa, boa. Rola? Vamos abrir, Eu sim, acho sim. legal. Então vamos combinar assim, ó. Eu combinando aqui, né? Tá bom. A gente faz o lançamento do podcast e no dia solta uma enquete. Quem Tá. que eles gostariam de ver ou sobre que assunto. E aí eles ficam à vontade pra falar. O que vocês acham? Acho bom Eu também. topo. Agora, assim, claro que a gente vai perguntar a opinião deles, que é o nosso principal objetivo, mas a gente já pensou em algumas Com certeza. coisas, né? Temos alguns spoilers do próximo convidado. Posso, assim? Pode. Ah, só um Pode não vou- sim. Pode sim, pode. E pode sim, é verdade. Olha, ela é assim, elegantérrima, anda com notebook por aí. Mas eu acho que vocês vão se surpreender. É uma grande pessoa, né? Uma grande pessoa. Mas vocês vão se surpreender que é gente da gente, assim. Eu acho que, Eu acho que a bem gente legal. tem, assim, uma percepção de que é uma pessoa mais séria, né? Ah, é mais maior legal fechada. ela. É. Eu acho que a gente vai surpreender mesmo. É isso aí. Agora, vamos para um momento de agradecimento. Ai, gente, a gente tá um luxo, Nossa, né? Na verdade, a gente tem uma lista de Uma pessoas lista para pra agradecer, né? Sim. Ó, certeza. primeiro eu queria agradecer a Beth, a nossa, A nossa coach. coordenadora. Beijo, Tá de Beth. férias, Beth. Estamos com um saudade. beijo. Ai, acreditou na nossa ideia, né? Cobrou a nossa ideia, fez acontecer e somos muito gratas por isso. A Elis, que sem dúvida Sim, também com patrocinou a certeza. ideia, embarcou nessa loucura pra gente. Com Literalmente, certeza. monetária e Exato. psicologicamente. Sim. Por que, Elis? A Ângela, nossa querida, que também tá É. na nossa equipe, mas não pôde estar aqui. Um super beijo pra Angel. Sim. Beijo, Angel. A Mai fez parte de toda essa trajetória que a gente contou. A Marine Sonhou com a Blanco. gente também, né? É verdade. Sonhou junto com a gente sobre o podcast. Agora ela foi convidada ao Porto Seguro Bank. E pode ser uma convidada. É verdade. Pode, sim. pra explicar Pode pra sim, gente. claro. Pode. Pra gente o que acontece lá no Porto Bank. Sim. Eu lembro desses nomes. Vocês lembram de mais alguém para agradecer? Com Eu acho que o certeza. Diego Teófilo do Sinistro. Verdade. Lá na Ai, lista é de treinamento verdade. e comunicação lá, gente, ele foi Ajudou uma a das, gente né, bastante. nos ajudou muito, muito obrigada. Os operadores que a gente fez a Muito, prévia. Nossa, Explica um foi. pouco disso aí, Fran. A gente que teve a ideia, né, do podcast, e aí vamos lançar e tal, mas pra quem que a gente ia lançar? Pra vocês, pra nossa central. E aí a gente convidou ali uma galera, todo mundo ficou meio assustado, né? A gente põe pausa a reunião, põe pausa a reunião. E aí reunimos ali uma roda, fizemos um bate-papo
em sigilo, compartilhamos a nossa ideia, né? E aí eles embarcaram na nossa, deram várias dicas do que era bacana, do que não era. As dicas pra gente não ser cancelado, né? Verdade. Exatamente. Várias Não cancelar Foi a pessoas. melhor, nunca mais esqueci. Verdade. Foi muito bom. E foi o diferencial, né? Fez com que a gente construísse aí os conteúdos em cima disso. Então, pessoal, muito obrigada, né? Obrigada mesmo. Toda a participação, toda a dedicação. Parceria. Continuamos contando com você. Ô, Arrasaram. Bru, e aí? Se Ó, eles o pessoal- assistirem. Então, eles têm que curtir, comentar, compartilhar, tem que ajudar a ser um sucesso. Sim. Brindes? O que vocês acham? Eu topo um brinde, mas tem que ter uma condição. Uma caneca Você na acha, minha, Dan? por favor. Eu acho Não, justo uma não. condição. Cada um na sua No seu caneca, quadrado. né? Por Essa aqui é favor. tão especial, linda, né? Não, maravilhosa, Não, né, gente, Que olha. caneca. Um Olha. luxo. A gente pode. O que tem nessa caneca? Jamais saber. Né? É uma boa, uns brindes. Não, eu acho legal a ideia do brinde, mas acho que a gente podia fazer assim. Se o nosso primeiro episódio lá bater nos 10 primeiros dias, lançamos, 10 primeiros dias, se a gente bater 450 visualizações, Uou. bateu lá, 450 pessoas que viram o vídeo, fechou, a gente sorteia a caneca pra Que é todo mundo. boa Aê. parte da Ó, galera. muito legal. Perfeito. Fechado? Gente, vai ter dancinha, se tiver, ou alguma... A Soler vai fazer uma dancinha? Eu ouvi Não, isso. a gente pode sim aqui. Ela gosta Ou de dançar. convidado, não sei, assim. Tem muita coisa que dá pra fazer. Tem aquelas dublagens que estão na É. moda. Uma dublagem legal. Tipo, a pagar mico, é isso? Isso. A gente Sim. Mas aí tem que bater quantas? Pra gente pagar um mico. 450, 500, vai, 500, gente. 500, tá. 500? Sonhar. visualizações. Então vamos Bora. lá, gente, ó. 450 visualizações. Comentar também, por favor, pra gente saber como que vocês estão achando, curtir, Perfeito, perfeito. compartilhar com um coleguinha, por favor. Mas assim, 450 visualizações, ganha, a gente sorteia um brinde. Isso, uma Perfeito. caneca. Uma Essa caneca. caneca aqui. Olha que linda, gente. Pode ser. E aí, se passar de 500, Uma performance. a gente faz uma performance. Sugestões? Não, não, não. Melhor não. A gente faz uma performance, Uma seja uma dancinha do dancinha, uma TikTok. dublagem, alguma coisa nesse sentido, e entrega pra vocês. É isso. Fechado? Fechado. Então Bora. vai ser um sucesso, porque a Central tem um podcast, pode? Pode sim! Foi esse o nosso podcast. Espero que vocês tenham amado. Desejamos que seja um sucesso. Um super beijo pra vocês. Até a o próxima. próximo. Obrigada. Tchau! E a Central pode ter podcast? Pode sim!